Oi sonhadora, oi sonhador! Hoje eu comento com você sobre aprender alemão. É difícil? Como é que funcionou e como é que funciona para mim? Seja bem-vinda e bem-vindo a mais um vídeo do canal Sonho de Aluguel. Eu sou o Cláudio e sempre que eu posso estou gravando vídeos para você, tentando te trazer não só a minha experiência de Alemanha, também como a minha experiência de vida dentro da Alemanha. São coisas aparentemente semelhantes, mas que eu prefiro diferenciar. Bom, eu cheguei na Alemanha, como eu já falei várias vezes no canal, em março de 2015, e quando eu cheguei na Alemanha eu não falava absolutamente nada de alemão. Quero dizer, eu sabia falar Hallo e Guten Tag e nada além disso. Então, para que eu pudesse me integrar à sociedade, eu fui fazer um curso que na época era disponibilizado pelo governo alemão, chamado Integrationskurs, que em português quer dizer cursos de integração, que envolvia não somente ensinar o idioma alemão, como também ensinar algumas coisas da cultura alemã. Basicamente, foi ensinado a história da Alemanha. E, por sorte, esse curso foi um divisor de águas na minha vida e me colocou aos poucos dentro da sociedade alemã. Esse curso que era dado, ele ia até o nível B1, ou seja, você fazia vários módulos e o top, né, você concluía o curso quando você fazia o teste do B1, que o B1, o B quer dizer o nível de idioma e o 1 quer dizer o nível dentro da letra B. Bom, eu acho melhor explicar essa parte melhor. Aqui na Europa eles diferenciam o nível de idioma em 3 níveis. Nível A, nível B e nível C. Nível A é para quem está começando o idioma, nível B já seria o nível intermediário e o nível C ele já é o nível avançado, nível fluente no sentido da direção nativo. E dentro dessas divisões, então você tem o A1 e o A2. Existem instituições que fazem com que você estude o A1, o A2 e o A3, né? Ou seja, quanto mais dividido, mais detalhado é o nível do curso, e aí depois vem o B1 ou o B2, em algumas instituições também tem o B3, para que você se aprofunde mais ainda nos conceitos da gramática, e depois você tem o nível C1 e C2, e para que você vá passando de prova em prova dentro das instituições, você vai tendo provas, avaliações que vão te analisando e vão verificando qual é o seu nível dentro daquela subdivisão que cada idioma precisa. Bom, a pessoa para alcançar esses níveis, dentro dessas provas é avaliada a parte de gramática, a parte de escrita, a parte de escuta e a parte de fala. Então você tem que estudar o conjunto da obra. Por exemplo, quando nós brasileiros, quer dizer, no mundo todo é assim, né? Os bebês aprendem primeiro a falar. E lá na frente, né, quando eles são alfabetizados, eles também vão aprender a escrever. E à medida que eles vão conseguindo se comunicar mais, o idioma nativo ele vai ficando melhorado. Pessoas que falam muito pouco, que têm pouco acesso às outras, a comunicação de uma maneira geral começam a ficar travadas com o tempo. Você acaba engessando o seu vocabulário. Por isso que viver em comunidade, viver integrado, só te ajuda não só a entender melhor a cultura, como se a comportar melhor dentro daquela cultura, porque afinal de contas, no Brasil você tem um conceito de certo e errado dentro daquilo que você pode fazer e dentro daquilo que você não pode fazer, e também é assim em qualquer outro país do mundo. Então, viver fora tem as suas... é um exercício diário de você estar entendendo, porque às vezes você conhece uma palavra que tem um significado e ao ver uma outra pessoa que tem um outro nível de alemão muito melhor, ou às vezes não tão muito lapidado e usa aquela palavra num outro sentido. Então é sempre importante a gente estar estudando bastante. Bom, para mim foi um desafio enorme aprender alemão. Eu não vou dizer que aprender alemão seja um bicho de 7 cabeças, eu acho que existem idiomas mais difíceis. O idioma alemão é sim um idioma difícil, que demanda sim exercícios, que demanda sim
exposição ao idioma, que no caso quem tem internet em casa pode, por exemplo, ver vídeos, ver vídeos do idioma dos diversos níveis, desde o nível A1, desde o nível B1, C1, etc. Ou filmes, música, isso também é muito interessante. E no meu caso, eu passei, o meu começo aqui na Alemanha foi bem complicado. E então eu tive muita dificuldade. Eu fui aprender a falar, começar a falar alguma coisa com alguma coisa mais ou menos depois de 2 anos. Foi quando eu comecei um pouco a desabrochar, porque eu me comunicava muito em inglês com a minha ex-esposa e nas ruas eu não conseguia encontrar pessoas para conversar. Então eu demorei bastante, mas hoje eu acredito que eu esteja entre o nível B2 e C1. Isso também dependendo da lua, né? Porque eu sou de lua, então tem dias que eu não tô a fim de falar nada, tem dias que eu tô a fim de falar bastante. E então eu acabo tendo a minha metodologia nesse momento é uma metodologia de aprendizagem passiva, ou seja, eu coloco vídeos no YouTube, eu vou acompanhando, vejo filmes e vou tentando acompanhar, vou tentando aprender palavras novas, mas eu não tenho, como eu já falei aqui algumas milhares de vezes, eu não tenho muitos amigos aqui na Alemanha. Minha vida é trabalhar, ver o meu filho e isso tudo, né? E arrumar a casa. Afinal de contas, as casas elas não se arrumam sozinhas, né? Se a gente não tiver a motivação de deixar as coisas em ordens, começa a ter teias de aranha aqui e ali. Eu separei 2 livros para comentar contigo como foi o meu processo de aprendizagem e eu acho que esse processo de aprendizagem ele é interessante, ele tem o seu valor. Bom, esse livro aqui se chama Schriftübungsgrammatik, ok? Ele é do Huber. Você consegue ver aqui, eu vou tentar me aproximar mais. Cadê? Tá aqui, ó. Tá vendo? Esse Huber, ele é totalmente indicado. E esse tipo de livro aqui você pode, por exemplo, você pode encontrar, se você mora em qualquer parte do mundo, normalmente esse é o tipo, é a qualidade de material que você encontra facilmente o mundo afora. E se você está aqui na Alemanha, ou se você está no Brasil, aqui na Alemanha você consegue também achar isso aqui fácil através do eBay, que inclusive eu já deixei o eBay, já comentei, né, que o eBay você consegue encontrar coisas distintas por preços bem acessíveis. E às vezes você paga online e depois eles te entregam. Às vezes o custo de envio é até gratuito, você pode comprar um desse usado. No caso, às vezes está usado, mas assim, é um livro usado, mas que não tem nada escrito, e às vezes é um livro usado que tem alguma coisa que não vai te atrapalhar. O que você precisa é ter foco e assim, tentar estudar, vamos colocar pelo menos 15 minutos por dia. Eu conheço pessoas que estudam horas e horas por dia. Por exemplo, no Brasil, quando a pessoa vai estar na fase do Enem, ou vai prestar concurso público, ou vai vai fazer a prova da OAB, etc, etc, etc. Então, tem pessoas que conseguem estudar 5, 6, 7 horas, 7, 8 horas por dia. Tem pessoas que conseguem fazer essa organização e tem estrutura para isso ou acaba criando essa estrutura. Ainda que você não tenha uma estrutura para estudar por um período tão largo, assim, é importante você estudar pelo menos 30 minutos por dia. Tenta verificar na sua jornada o que é mais fácil para você. Dormir mais, ir para a cama mais tarde ou acordar mais cedo. Eu particularmente eu não tenho problema nenhum de acordar mais cedo. Entretanto, quando eu acordo pela manhã, eu sou do tipo de pessoa que não gosta de conversar. Isso é uma característica minha que eu já percebi. Eu gosto de começar a conversar depois que eu acho que eu acordei. Depende do dia, depois das 9, 10 da manhã. Mas no geral eu sou assim. E tem um outro livro que eu também queria indicar para vocês, que também é do Huber. Também, tá vendo aqui, ó. Tá, deixa eu ver. Tá aqui em cima, ó. Huber. O nome desse livro aqui também é Übungsgrammatik für die Mittelstufe. Mittelstufe quer dizer nível B1, B2. Eu tenho aqui na minha casa mais alguns livros de alemão. Acho que eu tenho até o nível C1, né? Que foi o último curso que eu fiz de alemão, já faz... Quanto tempo faz? Nossa, foi em 2018. Eu lembro que o último curso de alemão que eu fiz, se não me falha a memória,
Foi meses antes do divórcio. Depois disso eu não consegui mais estudar alemão e ir para a escola, porque aí eu tive que começar a verificar a vida na Alemanha sob o ponto de vista de ser solteiro e também de ter a guarda do meu filho, de procurar apartamento e de comprar alguns móveis para casa e de verificar se tá faltando comida ou não. Mas, como eu volto a dizer, né, isso tudo fez com que eu mudasse a minha metodologia de estudo. Antes, eu conseguia ir para a escola, né, e era muito bom ir para a escola, VHS no caso, porque eu conhecia outros estrangeiros e você troca muitas experiências com eles. Você vê que tem pessoas que estão, às vezes, menos tempo que você na Alemanha e que falam bem melhor que você, e por outro lado você vê pessoas que estão às vezes o dobro do tempo que você está na Alemanha e está no mesmo nível que você dentro da sala de aula. Então tem a questão do talento, tem pessoas que aprendem o idioma de maneira muito fácil. Eu conheço pessoas que estão aqui na Alemanha há 2 anos e falam alemão maravilhosamente bem. E também conheço pessoas que estão aqui há mais de 25 anos e não conseguem montar uma conversação nível básico, nível A2, nível B1. Às vezes a pessoa esquece o verbo ou, nossa, tem uma série de fatores. Esse vídeo especificamente, eu não pretendo assim comentar ou falar em alemão, assim, era mais mesmo para dar uma dica de como foi. Eu, no meu caso, como eu trabalhava, tinha 2 empregos na época, né? Eu entregava jornal às terças-feiras e aos sábados, e durante a semana eu trabalhava para um supermercado, mas através de uma empresa terceirizada. Então, às vezes, tinha unidade de supermercado que eu trabalhava de manhã, tinha unidade de supermercado que eu trabalhava à tarde. Então, isso fazia com que a minha agenda fosse muito alterada. Então, o que eu sempre fiz foi acordar cedo. Volto a dizer, para mim acordar cedo não é problema. E eu acordava cedo também no inverno, quando a temperatura estava -10, -8, e eu estudava. Então foi assim que eu comecei a vencer os obstáculos, encarando os obstáculos de frente. Então pode ser que para você seja mais adequado acordar às 9 horas da manhã e estudar na hora do almoço, pode ser que para você seja mais adequado estudar à noite, mas ainda que você seja da área de alguma área aqui na Alemanha, que você viva com o inglês, eu volto a insistir nessa questão. Se você mora num país, você pode ter um nível de inglês, melhor nível de inglês que você possa imaginar. Mas estude o idioma do país. Aprenda pelo menos a dizer bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, de nada, não há de quê. Isso é muito gentil da sua parte, porque eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Desejo para você tudo de bom. A gente se vê no próximo vídeo. Fica bem, tchau!